Irmãos, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Se você tem buscado a Deus, se você tem buscado agradar ao Senhor, você é um alvo de Satanás. Satanás, ele te conhece, porque ele sabe daqueles que estão querendo andar nos caminhos do Senhor, aqueles que têm perseverado. E hoje eu quero falar com vocês exatamente sobre isso, sobre a batalha espiritual que talvez você está enfrentando e você não entende por que de tantas lutas. E eu vou te mostrar que isso que está acontecendo com você pode ser algo bom, porque se você souber reagir a esse momento difícil, você vai crescer espiritualmente. Amém? E eu queria que você abrisse comigo lá em Eclesiastes capítulo 7, o versículo 14. Diz assim: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Irmãos, ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse que ela não estava conseguindo dormir, já faz um tempo que ela tem tido dificuldade para dormir, está passando por provações. E ela não entendia porque, mesmo sendo cristã, uma pessoa de Deus, estava passando por tudo isso. Irmãos, aqui está dizendo que todos vão passar por esse tipo de situação. E o segredo para nós vencermos esses dias ruins é nós buscarmos aprender com eles. E nos dias bons nós devemos agradecer a Deus por eles. Então aqui diz: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, agradeça a Deus, mas quando forem ruins, você tem que refletir, porque Deus faz tanto dia ruim quanto dia bom, e não importa se é obra do inimigo, se as lutas que você tem passado são ataques do inimigo, ou é simplesmente um problema que você tem tido na mente, uma luta, na sua vida, sentimental, não importa. O importante é você entender que tudo isso é permissão de Deus. Se tem acontecido lutas, se você tem passado por provações na área física, mental, espiritual, tudo é permissão de Deus para a sua vida. E por isso você tem que enxergar isso da melhor maneira possível, Você não pode ficar dando espaço para o inimigo, porque é nessa hora que o diabo ele vai se aproveitar e ele vai colocar setas, vai jogar setas na sua mente, que o apóstolo Paulo chama de dardos inflamados. É uma seta que vem com fogo, que ele lança contra a tua vida. Se você não usar o escudo da fé, aquilo vai penetrar na sua mente e você vai se afastar de Deus. É muito comum nesses dias a gente começar a pensar: por que as coisas dão tão errado na minha vida? Por que eu nunca sou feliz? Por que as coisas nunca acontecem? E parece que quanto mais eu busco a Deus, as coisas ainda pioram. Por que será que Deus está permitindo isso? Se você ficar alimentando esses sentimentos e não entender que tudo é permissão de Deus, o inimigo vai começar a ganhar espaço. E é nessa hora que você não consegue encontrar a graça de Deus, você não consegue encontrar o perdão, você não consegue acreditar que Deus pode te usar, que Deus pode te perdoar, e você fica remoendo os erros do passado, você fica vivendo uma prisão na sua alma, porque você não perdoa, você não consegue se perdoar, e essa não é a vontade de Deus. Você precisa se abrir para a graça do Senhor, que oferece o perdão, a salvação, a restauração. Mas se você não abrir o seu coração, você vai começar a se esfriar cada vez mais. Então, essa batalha que nós enfrentamos, todo homem, toda mulher de Deus enfrenta. E hoje eu vou te mostrar dois exemplos, dois homens da Bíblia, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento, que passaram por grandes provações, mas que eles venceram por causa de detalhes que vão fazer toda a diferença na sua vida. Amém? Então nós vamos abrir primeiramente lá em 2 Coríntios, capítulo 2, o versículo 10 e o versículo 11. Diz assim: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte: olha, eu estou sempre perdoando, porque eu sei que se eu não perdoar, o diabo vai ter vantagem na minha vida.
eu vou dar brechas para o inimigo e a minha vida vai virar um inferno, eu não vou conseguir cumprir a vontade de Deus, eu vou me afastar da graça do Senhor. Então, nós devemos lembrar que quem disse isso aqui foi o apóstolo Paulo. Só que antigamente Paulo, ele era uma pessoa totalmente diferente. Paulo era violento, ele não tinha compaixão das pessoas, não tinha bondade no coração, ele não levava desaforo para casa, era um homem que gostava de resolver as coisas do jeito dele, mesmo que as pessoas tivessem outro pensamento diferente do dele, ele não respeitava, ele matava os cristãos, as pessoas que começaram a falar de Cristo, mas agora ele veio para o nosso lado. Aqui já é o Paulo transformado pela graça de Deus. E o Paulo, que era o perseguidor, agora começou a ser perseguido. E o fato dele estar sendo perseguido, o diabo com certeza queria tentar contra a vida dele. Mas ele disse, olha, eu não sou bobo. Eu sei que o diabo, ele quer se aproveitar das brechas, mas ele não vai conseguir. E por isso eu estou sempre perdoando. Eu não estou me vingando mais com as minhas próprias mãos. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Cada pessoa tem o seu temperamento. Você talvez tenha um temperamento mais forte. Você é mais sanguíneo, você gosta de resolver as coisas do seu jeito. Você se parece muito com o apóstolo Pedro, que era muito impulsivo e depois se arrependia. Mas não importa, nós não podemos usar o nosso temperamento como desculpa, porque Deus vai nos usar no nosso temperamento, mas primeiro Ele vai nos moldar. Ele te fez de um jeito que você hoje não está satisfeito, mas é justamente para isso, para você não gostar mesmo, para você querer mudança. E através do seu desejo de mudança, o Espírito Santo vai começar a agir na sua vida. E não pense que é impossível, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Deus pode mudar o teu comportamento, o teu caráter, o teu temperamento. E eu vou te mostrar aqui um exemplo claro, antes de nós continuarmos falando da batalha espiritual na vida de Paulo. Nós vamos ler sobre a vida de dois irmãos que tinham um temperamento também muito forte, pessoas difíceis de lidar. E eu queria que você fosse comigo lá em Marcos capítulo 3, o versículo 16 e 17. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Aqui já começa a lista, né? Pedro, todo mundo já conhece sobre ele, né? A gente conhece principalmente as coisas erradas que ele fazia, mas muitas vezes querendo acertar. E Jesus muitas vezes chamou ele sim de homem de pouca fé. Jesus puxava a orelha deles, mas era para eles aprenderem e mudar de vida. E aqui nós vemos sobre dois irmãos, filhos de Zebedeu, os irmãos Tiago e João. E aqui a Bíblia diz que eles eram conhecidos como filhos do trovão. Irmãos, às vezes a Bíblia traz uns detalhes que a gente não presta atenção, mas tinha um porquê deles serem conhecidos como filhos do trovão. Eu queria que você passasse umas páginas aí, vamos lá para Marcos capítulo 10, vamos no versículo 32. Olha o que diz. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com o que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo, e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Olha isso aqui, irmãos.
vamos prestar atenção no que aconteceu aqui. Jesus reuniu os 12 e ele disse, ele abriu o jogo. Ele falou, olha, está chegando uma hora, nós estamos indo para Jerusalém e eles vão prender a mim, eles vão cuspir na minha cara, eles vão me chicotear e eles vão me crucificar. Jesus o tempo todo queria alertar eles para a verdade, porque a verdade dói, mas ela transforma. E aqui, nesse momento, Tiago e João, eles se aproximaram de Jesus e falaram, Jesus, nós queremos que o Senhor faça uma coisa para nós. Quando o Senhor estiver lá na glória, o Senhor coloque eu e coloque o meu irmão do teu lado, lá, à direita de Deus. Naquela hora, Jesus falou, olha, vocês não podem fazer isso, porque vocês não vão passar pela mesma coisa que eu passei. Vocês não podem beber do mesmo cálice que eu estou bebendo. Vocês são pecadores, eu estou oferecendo pelo pecado de vocês. Isso me mostra uma coisa, irmãos. Aqueles homens, Tiago e João, eles não tinham empatia pelas pessoas. Eram pessoas que não ligavam para o sentimento dos outros. Imagine Jesus falando, olha, eu vou morrer, viu? Eu estou indo morrer na cruz. E eles falaram, Jesus, já que você vai morrer mesmo, faz o seguinte, coloca nós lá do teu lado, quando você estiver com Deus no céu. Irmãos, que sentimento que era esse? Esses homens não tinham sentimento nenhum. Mas, mesmo assim, Jesus escolheu eles. E eles eram igual a nós, irmãos. Nós somos egoístas muitas vezes nós somos fúteis. Nós queremos só as coisas que interessam a nós. E nós não preocupamos se isso vai prejudicar outra pessoa. É muito comum, às vezes, a gente dizer palavras, mesmo que sejam verdadeiras, que venham da sinceridade nossa, mas a gente não se preocupa se aquilo vai machucar outra pessoa. Às vezes você vai aconselhar alguém, em vez de você melhorar, você piora a situação. A pessoa sai do seu aconselhamento e quer acabar com a vida dela, porque a forma como você falou machucou muito. E talvez eles pensassem assim, Jesus é Deus, Jesus não tem sentimentos. Irmãos, para Jesus, ele foi tentado em tudo, em todas as coisas. Imagina o quanto era difícil para Jesus aguentar esse tipo de gente. Mas Jesus sabia que ele tinha que ser guiado pelo Espírito Santo. E se o Espírito Santo falou que era aqueles 12, Jesus estava disposto a tudo por eles. E a Bíblia diz que Jesus os amou até o fim. Então, irmãos, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Tanto para receber um aconselhamento e colocar em prática, quanto para aconselhar alguém. Vamos vigiar as nossas palavras. Vamos tomar cuidado. Não é porque temos um temperamento mais impulsivo que a gente pode sair por aí dizendo qualquer coisa. Nós vamos muitas vezes ser boca do inimigo para prejudicar a vida delas. E aqui a Bíblia diz que os próprios discípulos que estavam com eles ficaram indignados de ver a imaturidade daqueles homens. Olha isso, pessoas que tinham temperamento forte, mas não estavam usando para o bem, estavam pensando só neles e não estavam nem aí para o sentimento dos outros. Eu queria que você fosse comigo lá em Lucas capítulo 9, o versículo 51 ao 54. Olha o que diz. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Olha isso, irmãos, novamente nós vemos esses dois dando trabalho, né? Eles foram até o povoado dos samaritanos, né, para se preparar, para arrumar ali. Eles precisavam pegar um jumentinho para levar Jesus. Jesus iria entrar ali em Jerusalém, mas na hora que os samaritanos perceberam que estavam indo para Jerusalém, eles não quiseram ajudar a Jesus em nada. E eles ficaram tão revoltados que eles falaram: Jesus, deixa a gente mandar fogo, né? Talvez eles estivessem assim cheios de si, porque Jesus estendia a mão para a tempestade parava, Jesus expulsava demônios, eles já tinham passado pela experiência deles mesmos expulsarem o demônio, então eles viram que o poder de Deus era real, mas eles não queriam usar com responsabilidade. Imagine se Deus dá tudo o que a gente pede, irmãos, sem primeiro nos moldar. A gente acaba com tudo, a gente vira instrumento do inimigo, a gente começa a condenar pessoas que Deus queria salvar. Então nós precisamos tomar muito cuidado
porque Jesus mesmo disse para eles: olha, vocês não têm ideia do que vocês estão falando. Vocês não sabem que agora vocês têm o Espírito Santo de Deus? O espírito deste mundo é que causa destruição, é que quer destruir as pessoas, mas vocês parecem que não entenderam ainda. Vocês têm o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele vai trazer perdão, compaixão, empatia. Mas aqueles irmãos ainda estavam agressivos, ainda estavam deixando com que a sua velha natureza predominasse na vida deles. Mas, irmãos, graças a Deus, tudo que está registrado aqui é para nos dar esperança. É para que a gente olhe para a vida desses homens e veja que eles eram iguaizinhos a nós. Nós temos uma mania de exaltar demais as pessoas como homens e mulheres de Deus, o que realmente são, mas nós precisamos entender que eles só são dessa maneira porque o Espírito Santo está operando na vida deles. Então, irmãos, graças a Deus o Senhor os transformou e eles depois se tornaram outros homens, deixaram de ser conhecidos como filhos do trovão, ou seja, como homens impulsivos, homens violentos. E Tiago, ele recebeu a honra, de ser o primeiro apóstolo a ser martirizado, a morrer por causa de Jesus. Até então, a igreja estava muito confiante e isso poderia ser um perigo, porque eles poderiam se soberbecer, achar que nada iria atingi-los. Mas Deus permitiu que Tiago fosse decapitado. E a igreja, depois daquilo, a Bíblia diz que ela entrou em fervor, em oração. Eles se assustaram, porque parecia que agora o diabo estava vencendo, mas não era verdade. Porque Deus, como eu falei na última pregação, Deus está interessado em povoar a eternidade. Deus não se importa muito com aqui. E é por isso que muitas vezes Ele vai preferir tirar o seu prazer para moldar o teu caráter. Deus, Ele não se importa e muitas vezes te vê triste, desde que seja para o seu bem, desde que seja para o seu crescimento, porque Deus está preocupado com a eternidade. E o maior propósito do Senhor é nos tornar a imagem e semelhança de Jesus. E o irmão de Tiago, o que aconteceu com ele? A Bíblia diz que ele era o discípulo amado de Jesus. Mas não adianta Jesus somente nos amar, nós precisamos demonstrar esse mesmo amor para as pessoas. João, ele se tornou conhecido como o apóstolo do amor. Foi ele quem escreveu o Evangelho de João e as epístolas de 1º, 2º e 3º João. Depois você lê na sua casa, pouco antes ali do Apocalipse, você vai ver o quanto esse homem só falava de amor. Irmãos, o que aconteceu com eles? Será que eles eram melhores que nós? De forma alguma, mas eram homens que se deixaram encher pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Quando a Bíblia diz: não se embriaguem com vinho, mas se encham do Espírito Santo. A palavra ali não é no sentido da sua força, você vai se encher, não. Você vai se deixar encher pelo Espírito Santo de Deus. É como se você estivesse no meio do mar e você está ali com o seu barquinho, está tão difícil remar aquilo, parece que você não sai do lugar e vem as ondas, te levam para mais longe. Mas de repente você lembra que tem uma vela naquele barco. Você simplesmente abre aquela vela e deixa o sopro do Espírito Santo te levar muito mais longe do que você jamais poderia ir. Amém? Quando você dobra o seu joelho, você reconhece: Senhor, eu não consigo, é mais forte do que eu. É nessa hora que Deus entra em ação, que o Espírito Santo começa a ver esperança, e Ele começa a transformar as áreas que para você antes era impossível. Mas para isso você tem que ir para a presença de Deus, e você tem que pedir misericórdia: Senhor, muda a minha vida. Então, voltando, irmãos, para o apóstolo Paulo, aqui, como nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo agora estava querendo perdoar, não estava querendo se vingar mais, porque Deus havia transformado ele. O Espírito Santo estava no apóstolo Paulo e ele precisava mudar, não tinha saída, ainda que fosse difícil, mas ele teve que obedecer. E o diabo sabia disso, que Paulo estava crescendo muito espiritualmente. Paulo estava tendo cada revelação, cada promessa de Deus, e Deus usando ele por onde ia. E então o diabo enviou uma mensagem para ele: é melhor você parar, meu filho, porque senão você vai começar a sofrer de um jeito que você nunca sofreu. O diabo começa a nos atormentar, começa a nos oprimir com problemas. Talvez você está aqui hoje sofrendo, passando lutas, simplesmente porque você está querendo ser transformado pelo Espírito Santo, simplesmente porque você não aceitou viver do jeito que você era, e você quer que Deus te use, que Deus faça a obra na sua vida.
E é por isso que o diabo vai tentar te amedrontar. Eu queria que você abrisse comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 2 ao versículo 4. Diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Olha aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele disse: olha, eu já fui arrebatado ao terceiro céu. Deus me revelou coisas grandiosas lá no paraíso e eu não posso nem contar para vocês, vocês não iriam entender o que eu recebi de revelação de Deus. E então ele disse que para ele não se exaltar, Satanás enviou um mensageiro até ele, que começou a esbofetear ele, começou a trazer muita dor, muito sofrimento na vida de Paulo. E aqui eu aprendo, irmãos, que a batalha acontece na nossa vida, porque o diabo, ele tem raiva de nós, porque nós podemos nos achegar na presença de Deus, nós podemos receber o perdão, a graça, podemos ser transformados, nós podemos ter a salvação eterna, mas o diabo já está condenado. E Satanás não tinha só raiva de Paulo, ele tinha também inveja, porque ele era um anjo, ele nem sempre foi demônio, ele já foi um anjo, e ele estava no paraíso com Deus, e ele desfrutou da presença de Deus, mas ele se rebelou totalmente, e agora ele não aceita que um ser humano, que na cabeça dele, é infinitamente inferior, ele não aceita que nós possamos ter acesso a Deus e que um dia iremos morar no paraíso com o Senhor. E é por isso que ele tem raiva, ele tem inveja do ser humano, principalmente do cristão. O cristão não somente é imagem e semelhança de Deus, mas ele é uma pessoa que se torna cada vez mais parecido com Cristo. Então, é isso que faz o diabo ter raiva de nós. E Paulo, irmãos, ele sofreu um ataque físico e ele sofreu um ataque mental, mas Deus transformou tudo aquilo em bênção. E é por isso que você hoje que está aqui passando por lutas, Deus vai transformar isso em bênção. Essa luta não veio para te matar, veio para te tornar mais forte. Basta você olhar com os olhos da fé. E olha a continuação do versículo 8 ao versículo 10. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém? Glória a Deus. O diabo veio com uma mensagem, né? Olha, eu vou te destruir. Mas Paulo, depois que ele teve a revelação de Deus, o próprio Deus enviou uma mensagem para ele, que agora o poder estava duplicado, estava triplicado na vida de Paulo. Agora não tinha mais nada que pudesse prender ele, nem angústia, nem perseguição, nem insulto. Pelo contrário, Paulo ficaria feliz se ele pudesse sofrer mais. Olha o que o poder de Deus faz, irmãos. Não é algo que vem de nós, é algo que vem do próprio Deus. E aqui o Senhor disse: olha, a minha graça é suficiente, porque o meu poder está sendo aperfeiçoado agora. É nesse momento que você pensa que não está acontecendo nada na sua vida, que as coisas estão só piorando, que na verdade Cristo está sendo formado em você. Amém? É nesse momento que Deus, Ele está mudando a tua história sem você ver. Você está mudando o seu comportamento sem você perceber, porque o Espírito Santo está encontrando aí no seu coração um terreno fértil. E é na sua fraqueza que você é aperfeiçoado. Glória a Deus. Então, irmãos, isso aconteceu com vários homens de Deus. Nós vemos um exemplo muito claro na vida de Jó. Aconteceu exatamente a mesma coisa. Deus permitiu que ele fosse atormentado pelo inimigo, mas ele não foi destruído. E aí, depois da provação, o que veio? Uma revelação de Deus. E depois da revelação, aí Deus pôde dar em dobro para ele, porque o coração dele estava transformado. Aquilo não veio para destruir ele, mas trouxe mais glória ainda na vida dele. Amém?
Então esse foi o apóstolo Paulo, um homem que passou por lutas terríveis, mas prevaleceu, não na sua força, mas na sua fraqueza. E a segunda pessoa, só para a gente encerrar, que eu vejo que passou por grandes batalhas, foi Davi. Davi orava muito, nós vemos nos livros de Salmos o quanto Davi era espiritual, um homem de Deus mesmo, e ele tinha muita revelação do céu. Ele viu o próprio Jesus crucificado, assim como Isaías. Ele viu grandes coisas de Deus e por isso, novamente, o diabo tinha raiva e o diabo tinha inveja de Davi. Porque ele, além de estar na presença de Deus, ele tocava instrumentos, ele era um poeta, ele fazia músicas para o Senhor. E assim como Lúcifer, antes da queda, ele também era um anjo que adorava a Deus. Então o diabo não suportava Davi. E a Bíblia diz que quando o diabo ele quer se levantar contra nós, principalmente ele vai usar pessoas para nos atormentar. Então o diabo começou a usar o rei Saul. O rei Saul chamou Davi para tocar a harpa para ele. E Davi fazia um bem para Saul, porque quando Davi tocava a harpa, os demônios que estavam em Saul saíam. Mas parece que o inimigo cegou daquele homem de tal maneira que ele ficou com inveja de Davi, tentou contra Davi de todas as formas. E Davi não foi um homem perfeito, pagou tudo o que ele fez, e um dia o próprio filho dele se levantou contra Davi e quis tomar o trono, e conseguiu por um breve momento. Então a Bíblia diz que Davi ele fugiu, se escondeu nas cavernas, longe da sua família, sem dinheiro. O homem que tinha tudo a seu dispor foi atormentado pelo diabo e ele perdeu tudo ali por aquele momento. E ele então escreveu o Salmo 42. Eu queria que você lesse comigo o versículo 1 e o versículo 2. Olha, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Irmãos, aqui nós vemos a razão de Satanás ter tanta raiva de Davi. Não é porque Davi era carismático, não é porque Davi ele tinha habilidade para guerrear, não é porque Davi tinha talentos, mas é porque Davi ele realmente andava com Deus. O relacionamento de Davi vinha de longa data. Não era algo que ele iria abandonar, como se nem lembrasse se Deus existia ou não. Mas Davi estava enraizado em Deus. Ele podia não estar entendendo muita coisa, assim como nós não entendemos o porquê de tantas lutas. Mas Davi decidiu louvar o Senhor. E ele sabia que a única satisfação dele era na presença de Deus. E aqui ele continuou dizendo, versículo 3 ao 5. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Olha isso, irmãos. Aqui Davi começa a dizer, as pessoas chegam para mim e me perguntam, cadê o seu Deus? Você não serve a Deus há tanto tempo? Você não é um homem de Deus? Pessoas usadas, irmãos, pelo inimigo, né? E então essas pessoas chegavam para ele e diziam, Davi, mas olha para a sua vida, será que valeu a pena servir esse Deus? Agora você não tem casa para morar, sua família te rejeitou, a tua vida está uma bagunça. Mas Davi, ele disse para sua própria alma, por que você está assim tão triste? Espere em Deus, no tempo certo o Senhor vai se levantar em meu favor. Olha a confiança desse homem, irmãos. Então nós precisamos ter essa visão espiritual acerca dos nossos problemas. Nós devemos entender que tudo é permissão de Deus. Não importa se veio pelo diabo, não importa se estamos passando por problemas que nós mesmos causamos, mas nós devemos entender que em tudo isso Deus faz cooperar para o nosso bem, e nós devemos entender que no tempo certo, se nós nos humilharmos, Deus vai nos exaltar. Amém? E a Bíblia então diz que o seu filho Absalão, ele acabou morrendo, e ele fugindo acabou morrendo, e ele ficou preso num galho de árvores, e chegaram ali e mataram ele. Aquele homem pagou, irmãos, porque Davi
por mais que tivesse falhas, era o homem escolhido por Deus para estar naquela posição. E ninguém podia se levantar contra o ungido do Senhor. E se alguém tem se levantado contra a tua vida e você está na presença de Deus, pode ficar tranquilo. Deus vai se levantar em teu favor. Deus vai te honrar novamente. E Davi então voltou para o trono e Deus o honrou poderosamente. Amém? Eu queria que você colocasse de pé. Eu queria orar por você agora. Esse é o momento de nós colocarmos em prática o que nós ouvimos aqui. As lutas têm sido grandes, você se identificou com esses homens de Deus, você tem passado pelas mesmas provações, e você vai sair desse mesmo problema, se você colocar a tua confiança em Deus, se você não agir pela carne, mas agir no Espírito. Se Deus te falar uma coisa, irmãos, obedeça. Se o Espírito Santo te der uma direção, ainda que vá contra a lógica, ainda que vá contra aquilo que você esperava, faz a vontade do Espírito Santo, que lá na frente vai dar certo. Pode passar mês, pode passar ano, você vai ver com os teus olhos a promessa se cumprindo. Você vai ver que aquilo que Deus fala é verdade, se cumpre. Deus não é homem para mentir. Então, meu irmão, confie nas promessas do Senhor, não vá na onda dos outros, não vá pela lógica e não tenha medo também, porque muitas vezes o Espírito Santo vai te pedir umas coisas que vai te dar medo. Medo de ficar sem nada, medo de perder, de sair no prejuízo. Meu irmão, Deus é o Deus, dono do ouro e da prata. Se Deus quiser, Ele te prospera de um jeito que você nunca imaginou. Mas faça a vontade de Deus, porque o que prospera uma pessoa é a obediência, a fidelidade ao Senhor. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor meu Pai, o recado foi dado, Deus. Eu entreguei a Tua palavra. Agora eu te peço, Senhor, que o Senhor produza frutos na nossa vida, Pai. Deus, eu sei que muitos que estão aqui nessa noite estão passando por lutas terríveis, Pai. Não estão conseguindo dormir, tamanhas preocupações, tamanhas lutas. As provações estão na área física, na área sentimental, mental, espiritual, em todos os níveis, ó Deus. O diabo parece que já venceu, mas é mentira. Porque a última palavra vem do Senhor. E o Senhor, somente com o sopro da tua boca, o Senhor manda o inimigo embora. Por isso nós estamos aqui, Senhor, nos submetendo na tua presença, nos sujeitando na tua presença. E a tua promessa é, Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Senhor, nós cremos nessa promessa. O diabo vai fugir de nós, porque nós estamos não na nossa força, mas no poder do Altíssimo. Nós estamos aqui dizendo para a nossa alma: por que está assim tão triste? Espere em Deus, porque você ainda vai louvar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus nós já queremos te louvar, Senhor, porque o Teu Espírito Santo é que nos traz o renovo, nos traz a paz, a cura emocional, a cura física. Senhor, é no Teu nome, Pai, nós mandamos embora toda a depressão, nós mandamos embora todo o deserto, toda a astúcia do diabo, todo enfrentamento das trevas caia por terra, em nome de Jesus. E nós dizemos para esse problema: você não é maior do que Deus, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor Jesus, eu te peço, venha revestir a tua igreja com o poder do Espírito Santo, porque não é na nossa força, meu Pai. Se nós chegamos até aqui, não foi pelo nosso mérito, não foi pela nossa sabedoria, não foi pelas nossas habilidades, mas foi pelo poder do Senhor. Oh, meu Pai, que nós possamos dizer, como Davi: até aqui nos ajudou o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos cansados fisicamente, tamanhas batalhas que estamos enfrentando, mas a Tua palavra diz que quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes. Pai, venha nos fortalecer, Pai, que seja uma semana próspera, abençoada. Deus, dá inspiração para a gente, dá motivação para a gente levantar da cama, para a gente vencer os desafios, meu Deus. Em nome de Jesus que nós oramos, te agradecemos e te pedimos, Senhor, fica conosco, hoje e sempre, meu Pai. Nós estamos aqui em total dependência do Senhor. Amém. Glória a Deus.